We're going to be speaking about the emotional center in the coming 2 months. It's our next and last harvest for the year. Nós falaremos sobre o centro emocional nos próximos 2 meses. É a próxima colheita que nós realizaremos. Harvest, Anselmo, means it's producing things all the time. Yes, we can take advantage of them or not. That's farming, but it's yielding. Our emotional center, our intellectual center, all our centers are yielding impulses all the time. E nós podemos pensar nessa colheita que está gerando, isso é agricultura, mas nossa máquina está gerando impulsos constantemente, está gerando essas colheitas constantemente. And so we're going to start with a little exercise. I'm going to show you an image. Some of you, this is not the same image that I've shown in previous workshops this week. However, some of you will recognize it because we've seen it in a museum together. Nós vamos, para começar, eu queria começar com um exercício e ele vai mostrar uma imagem. Alguns de vocês vão reconhecer porque nós a vimos em um museu. In which case, please don't reveal the identity, the subject, just leave it unknown for those of us who don't recognize it. E nesse caso, se você a reconhecer, não revele do que se trata a imagem para ter um mistério para quem não a conhece. And as I show you the image, really in a moment from now, I want you to observe your emotional center yielding emotional impressions. She's like this, or she's doing that, or this might have happened. I want you to see it in real time, Anselmo, how our emotional center functions in this way. E enquanto nós observamos essa imagem, ele quer que cada um de nós, que nós observamos esses impulsos gerados pelo centro emocional, as emoções que ele constantemente gera, e para nós vermos isso em tempo real. And here is the image. E aqui está a imagem. Observe your emotional center form an emotional impression of this lady. Observe o seu centro emocional formar uma impressão emocional dessa moça. It cannot be neutral, yes? So I cannot know what each of you are feeling, but I can know for sure, Anselmo, that you have some impression. Our centers are so that they are subject to duality. They cannot be neutral, looking at anything really, including something like this. E ele não sabe exatamente o que cada um de nós, qual a impressão emocional que cada um de nós está formando dessa imagem, mas ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. Da forma como nós somos feitos, nós temos uma dualidade em que a gente não pode ficar neutro em relação a ela. Gilberto, what do you feel? What is your emotional impression of the state of this woman? What is she feeling as best as your emotional center can read? Gilberto, e o que você sente da melhor forma como o seu centro emocional consegue perceber? O que você sente dela? Bom, a princípio, eu me fui tocado agora. Já tinha visto, mas fui tocado emocionalmente. Deu até lacrimejei, né? Sem entender o porquê. Aí eu fiquei observando, eu pude já colocar algumas palavras e eu senti assim um misto de pureza, né, e maturidade. Um sentimento de compaixão também. Mais ou menos isso. So Asaf, he said that he saw this picture before. Actually, I shared this picture in a Slack once, and he felt it touched him
quite a lot this image when he saw it. He doesn't know why, but he had tears on his eyes, and he feels a kind of a purity and some maturity. And also what he said last is a feeling of compassion. Thank you, Gilberto. Okay, very good. This is wood. This is 15th century Italian. This is carved wood and then, of course, painted. Isso, muito bom, Gilberto. Isso é madeira do século XV, entalhada e pintada posteriormente. E é italiana. I just mention this because art is so delicate, and to convey the fine emotions that Gilberto felt he saw on the face, you have to get it just right. If you twist something a little bit, if you turn her eye the slightest little bit, if you add some kind of a crease, the smallest detail added would create on us a different emotional impression. And so art, especially in this era, in the classical era, was very precise, had to be very precise and definite. E o Asaf está mencionando essa questão aí da madeira, de ser italiana, porque nesse período clássico, eles tinham que ter muita precisão. Se você colocasse o olho um pouquinho diferente, ou se você colocasse uma expressão nela um pouquinho diferente, mudaria completamente a forma como nós a percebemos. De maneira que eles tinham que ser muito precisos, e especificamente nesse período eles eram assim. Samuel, what is your emotional impression of this lady? Samuel, qual a sua impressão emocional dessa moça? Não sei se meu áudio está muito bom, Selma, porque tá ouvindo? Estamos te ouvindo, tá bom o áudio. Tá. Eu vejo um certo distanciamento e uma certa tristeza. É né, um olhar assim como se fosse o inesperado. Ela olha para o que ela olha, ela não esperava aquilo que ela está recebendo. Então ela tem uma certa despreza e um certo espanto, assim, né? Um espanto meio de tristeza mesmo. A cabeça virada para o lado, o olhar um pouco meio distante e triste. Uhum. He said that she looks distant and he sees some sadness in her. It seems for him that she had an unexpected event that gave her kind of a shock, and that's why she's kind of distant and has some sadness in her looks. He mentioned her tilted face and her eyes look distant. She's distant. Okay. Yes, very good. Samuel, were you able, and Gilberto, were you able to observe what I asked, your emotional center generating these impressions in the moment? Were you able to do that? It's very difficult. That's why I asked. Gilberto, Samuel está perguntando para vocês se vocês conseguiram fazer o que ele pediu de observar o seu centro emocional gerando essas impressões. É uma coisa bem difícil de fazer, por isso que ele está perguntando para vocês. Olha, eu, como logo de início eu já senti um calor, assim, uma emoção que me lacrimejou os olhos, então eu pude perceber, sensorialmente, inclusive, né? Essa manifestação, essa movimentação, né? Mas mesmo logo no instante seguinte, enquanto eu estava querendo encontrar palavras para descrever o que eu estava sentindo, eu continuei percebendo um fluxo de energia, assim, um certo calor até.
He said that he felt when he saw the image kind of a heat on his chest and then also the tears. So he felt also the sensation of it. And when he was trying to formulate the words of the painting, he continued feeling this warm in his chest. And so, yes, he could have this, feel these sensations. How about you, Samuel? Basicamente, como o Gilberto, me parece que quando a gente observa algo e ela tem determinados gatilhos, aquilo já aciona automaticamente algo em você, assim, que faz com que você tenha determinado tipo de emoção baseado naquilo que você está vendo. Então, assim, quando eu olhei os olhos dela meio de espanto ou meio triste, isso automaticamente já me causou uma certa pressão no peito, assim, de tipo de tristeza, assim, né? Então, me parece bem emocional isso. He said it was similar to what Gilberto said, and he felt kind of a pressure when he saw her eyes. He felt like kind of a pressure in his chest, and the sadness hit him on the heart. Okay. I ask Anselmo because it's, of course, I prepared you. I asked you to observe. And so you had a better chance to do that. But it is not an effort we are accustomed to making. E é claro, ele foi mais fácil agora porque ele pediu para a gente fazer isso, mas é um tipo de esforço que nós não estamos acostumados a fazer. Generally, observing ourselves, this is not an effort we're accustomed to making, but it is easier or more difficult to observe different centers we have. E nós não estamos acostumados, na realidade, a nos observar. Nós não observamos normalmente a nós mesmos e as dificuldades ou não em observar também variam de acordo com cada centro. For example, the moving center, if one wants, if one has the aim, because it is external, one can observe it. Yes, here are my hands. I can look at them kind of like robotic levers, you know, moving back and forth. I can make that effort in the moment. It's quite possible because it's happening outside of me. So, you know, I can follow that if I have the aim to do so. Por exemplo, o centro motor, porque ele é externo e nós podemos ver o nosso braço como se fossem braços de robóticos que movimentam as coisas, porque se nós tivermos o objetivo, nós conseguimos seguir esses movimentos. But our emotions usually come very quickly and they kind of sweep us away. Oh, poor girl. Yes, we see that image. Oh, something bad has happened to her. You know, we very easily get carried away with emotions like that. And it is not natural. It takes a special effort to keep something in us observing the drama or kind of tragedy or empathy in this case that we might feel when we see an image like this. Mas quando se tratam das emoções, é um pouco diferente, porque a emoção vem e ela acaba nos levando, ela toma conta de nós e, e leva um esforço especial para ter uma separação dessa emoção quando ela surge. Quando nós vemos essa imagem, essa ideia, esse drama, esse sentimento de tragédia dela nos leva, nos toma conta. Here is still not the full size, but here is the bigger context of this lady. Samuel, do you recognize who she might be? Aqui está uma imagem um pouco mais ampliada, ainda não é ela completa. E Samuel, você consegue perceber quem ela seria? No. Gilberto, do you happen to know who she is? Gilberto, Anselmo, tell them. você sabe, por acaso você sabe quem é ela?
Já foi mostrado num workshop anterior, né? Nós conversamos, a anunciação, né? Não é? That's right. Yes. That's right. Samuel, this is Mary. In the moment, Gabriel is announcing that she has been chosen to be the mother of God. Ô Eu Samuel, até imaginei, mas pelo livro, como ela tinha um livro na mão e na época não existiam livros, eu pensei que fosse Maria, mas pelo livro eu achei que não fosse. he thought that it would be Mary, Massa, but because of the book, he then thought it wouldn't be Mary. Okay, it's all right. It's secondary from the point of view of our lesson today. But yes, this is the Annunciation. Sim, é secundário hoje pro tema, pro que nós vamos discutir isso, mas é a anunciação, sim. Interesting to consider both observations. Let's start with Gilberto. Yes, a certain compassion. So she is in a very emotional state, but Gilberto, it is a restrained emotion. So there's a lot of emotion, but she's not spilling over, uncontrolled, happy, sad. It is a very contained emotion. So that's one thing. E vamos começar com as observações interessantes de vocês. Do Gilberto, essa compaixão que ele mencionou. E é curioso perceber aqui, Gilberto, que não que ela é uma emoção contida, não é aquela emoção que está soltando felicidade para todo lado, espirrando felicidade. É uma coisa mais contida. And Samuel, what you said about the sadness and the distance, it is generally agreed in the Christian world of that time that when Mary was approached and announced that she was chosen to be the mother of God, it was already clear to her the implications of what would happen with her son, which was that he would have to give up his life. So she sees in that moment kind of the whole body and progression and tragedy of the event. And so sadness would have been one of the aims of the sculptor to convey in this moment. So it's not a coincidence. E o que o Samuel mencionou de tristeza, de distanciamento, na época os artistas eles tinham essa ideia de que Maria já saberia as implicações de ser anunciado como a mãe de Jesus e tudo o que isso traria à vida dele, toda a tragédia que teria ao longo da vida dela. Então, essa era uma coisa que os artistas já tentavam colocar nessa imagem, essa ideia de tristeza, em virtude das implicações que essa ser a mãe de Jesus traria. One thing you can see is that an artist like that, that produced this, as well as so many artists who painted in these eras in Europe, would have had to study emotional expressions of people as carefully as we are doing today. Yes, he couldn't have counted on having a happy accident that his lady would come out exactly how he wanted it. It could only happen if the artist searched, experimented, and found exactly the emotions that Samuel and Gilberto noticed today on this expression. E também podemos notar que o artista ele teria que examinar diversas pessoas, diversas faces para entender essas emoções. Não é que ele simplesmente começaria a esculpir e acidentalmente ele chegaria num tipo de emoção como essa. Não, ele teria que experimentar, ele teria que buscar esse tipo de emoção para que ele conseguisse exprimir dessa forma. To study our emotions, we have to observe, we have to create a certain separation from our emotions, and that's the reason for the exercise, the reasoning behind the exercise I just shared with you. Look at the painting or the sculpture and see the emotions. Don't be those emotions.
That's the only way to study emotions. Para estudar as emoções, nós temos que criar uma separação em relação a elas. Nós temos que observá-las. E é exatamente por isso que eu propus esse exercício para vocês hoje, de observarmos essas emoções, não sermos essas emoções. From Gurdjieff. Do Gurdjieff. Nós educamos nada além da nossa mente, mas o cavalo não tem educação alguma. A mudança interior se refere apenas à necessidade de mudança no cavalo. Se alguém pensa que o autoestudo irá ajudar e que ele será capaz de mudar, ele está muito enganado, porque todo esse conhecimento pertencerá ao motorista. E ele, mesmo se souber, não pode arrastar a carruagem sem o cavalo. É muito pesada. So the body is the carriage, the horses are the emotions, and the intellect or the mind are the driver, says Gurdjieff. And we have to learn to educate the horses, the emotions, work on the emotional center. Então, o corpo é a carruagem, as emoções, os cavalos, e o motorista, o cocheiro aí. E de acordo com Gurdjieff, nós temos que aprender a educar os cavalos, nós temos que aprender a educar as nossas emoções. The reason, well, as I said at the beginning, at the very beginning today, and some of that, we associate these three bodies or three primary centers, we associate their yield as harvest. You know, as if they're actually yielding some kind of fruit, grape, wheat, and so forth, in our teaching. Nós associamos cada um desses corpos, cada um desses centros, e os impulsos que eles geram com diferentes colheitas, com a colheita da uva, com a colheita do trigo e assim por diante. And the reason Gurdjieff says that change can only, one reason in Selma that Gurdjieff said that change can only come from working on the horses or the emotional has to do with the fuel with which our emotional center functions. E uma das razões pela qual o Gurdjieff fala que a mudança só pode vir através do centro emocional está ligada ao fato de que com o combustível, you said the fuel, Asaf? Fuel, the gas, yes, the fuel, Yes. yes. Mm-hmm. Está ligado com o tipo de combustível com o qual o centro emocional funciona. It potentially is a very powerful fuel, and that has to do with Gilberto's experience. He saw the face; it produced a strong impression on him to the point that almost tears came out. That's a strong energy. It's not easy to get tears running out of our eyes. You know, something strong has to happen. The emotional center has that capacity. O centro emocional ele funciona como uma energia poderosa. No caso do Gilberto, por exemplo, ele viu aquela imagem e teve uma energia que quase gerou lágrimas nele. Tem que ser uma energia poderosa para conseguir realizar isso. Não pode ser qualquer coisa. Yes, there are not many ideas. Ideas are food for the intellectual center. There are not many ideas that would cause Gilberto's eyes to tear, but a strong emotional impression, a sculpture, a painting, a piece of music, or maybe an interaction with a person, that is of a different octane, that is of a different level. And that's a big aspect of our emotional function. E, por exemplo, não é qualquer ideia ou alguma coisa intelectual que geraria, por exemplo, as lágrimas no Gilberto. Tem que ser uma energia de uma impressão emocional de uma escultura, de uma música, ou mesmo a interação com alguma pessoa é de uma octanagem diferente. Tem que ser ela produz uma energia mais potente. The theory of the fourth way says the emotional center can work with these two different hydrogens 24,
and hydrogen's 12, although it rarely works with hydrogen 12. E a teoria diz que o centro emocional funciona com os hidrogênios 24 e 12, embora raramente ele funcione realmente com o hidrogênio 12. Which brings us back to the theory of the ray of creation. And in this theory of the fourth way, hydrogen 12 corresponds to the world of the sun. O que nos traz de volta à teoria do quarto caminho do raio da criação. E nessa teoria, o mundo 12 corresponde ao mundo do Sol. Which is interesting because in another portrait of the Annunciation, so the same story from a different time and a different painter, of course, but the same situation of the Annunciation where Mary is visited and told she will bear the child of God, she is literally impregnated by the sun. A world 12, hydrogen 12 energy is entering her, Anselmo, and taking root or creating something new, a baby, of course, a Jesus. E é interessante porque nessa outra pintura de um tempo diferente, de um pintor diferente, nós temos a mesma cena da Anunciação em que o anjo Gabriel está trazendo a mensagem que Maria irá conceber um filho de Deus, e nós conseguimos ver em que ela está sendo impregnada justamente pela luz do sol, por esse hidrogênio 12 que nós falamos. E é claro, ela vai ser impregnada e dar à luz a um filho de Deus. So one possible definition of this portrait is that it is a portrait of an emotional center working with hydrogen 12. It's an interesting way of saying it, Anselmo, and it's actually quite precise. É uma forma interessante de ver essa escultura, que é uma representação do centro emocional funcionando com hidrogênio 12. E é bem preciso dizer isso. It's a very volatile fuel. It wants to run away. And so it always has to be accompanied by an effort of containment, which is really another dimension of self-remembering. You cannot really sustain it without an ongoing effort of containment. E esse hidrogênio 12, ele é muito volátil e ele quer se liberar, ele quer sair da nosso corpo. E dessa forma, toda a emoção, esse tipo de emoção tem que ser acompanhada por um esforço de contenção. Você tem que conter essa energia volátil. E esse esforço é uma nuance, um aspecto da lembrança de si. Porque se você não lembrar de si mesmo, você não consegue conter essas emoções, esse hidrogênio. It wants to escape, Anselmo, either through laughter or through tears. Both would be a spilling, a kind of a going down to the lower aspects of the emotional center. E essa energia ela quer vazar tanto por meio da risada, do riso, como através de lágrimas. As duas são formas do centro emocional vazar essa energia. So this will be our study during September, yes, emotional harvest, and we will begin by studying how to reduce identification with our emotions. Então, esse será o nosso trabalho de setembro, certo? O da colheita das nossas emoções. E nós veremos como reduzir a identificação com esse centro. Related thought from Gurdjieff again. Um pensamento relacionado do Gurdjieff, mais uma vez. O homem está à mercê de tudo ao seu redor, porque nunca pode observar suficientemente. Assim mesmo no momento em que algo o atrai ou o repele. Por causa dessa incapacidade, ele se identifica com tudo. So again, you see, we will have to learn to not identify with our emotions as they arise, to observe them, as I asked you when I first showed this image half an hour ago. E, mais uma vez, nós temos que aprender a não nos identificarmos com essas emoções. Como eu disse para vocês
há mais ou menos meia hora atrás, a observá-las. And to study identification more personally, I proposed the following task earlier this week to all of you. E para ter uma visão mais prática da identificação, eu propus esse exercício no começo da semana para vocês, mais no começo da semana. Como preparação para este workshop, convido a perguntar a um amigo próximo ou a um familiar quais os grupos de eus com que se identifica particularmente. Pergunte-lhes qual é o tema da discussão que mais me entusiasma, qual é o assunto, situação que mais me irrita. I invited you to share it with us on the channel, which you did, and it was very helpful. And Anselmo, but we will the open part of this video we will now end to keep the discussion private. Okay, so you can just mention that, translate that, and then when you edit the video later before uploading to YouTube, end it here. Okay. Alright. A Sara só mencionou para terminar a parte que vai para o YouTube nesse momento, para eu editar o vídeo para cortar ele agora.